Ouvi minha esposa rindo com suas amigas sobre seu caso secreto, dizendo: meu marido ingênuo me faz café toda manhã depois das minhas noites loucas. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Bom, vou te contar tudo desde o começo. Beatriz e eu estávamos casados há 6 anos, juntos por 9 no total, e eu pensava que tínhamos construído algo sólido em Belo Horizonte. Sou Rodrigo, 38 anos, trabalho como gerente regional de vendas para uma empresa manufatureira, e Beatriz tem 34, trabalha como coordenadora de marketing numa startup de tecnologia no centro. Tínhamos nossas rotinas, sabe? Eu fazia café para ela toda manhã antes do trabalho, ela chegava tarde em casa do que chamava de jantares com clientes e tínhamos nos acomodado no que eu acreditava ser um casamento confortável. Claro, as coisas não eram tão apaixonadas como costumavam ser, mas isso é normal depois de quase uma década juntos, né? Era isso que eu continuava me dizendo. O fim de semana que mudou tudo começou como qualquer outro. Eu tinha planejado essa viagem de golfe com meus colegas, estávamos esperando por meses, reservamos um campo legal a umas 2 horas de distância, fizemos reservas de hotel, tudo completo. Mas sexta-feira à tarde, o serviço meteorológico emitiu avisos de tempestades severas para toda a região. Estamos falando de possível atividade de tornados, alagamentos, o tipo de tempo que te faz cancelar planos ao ar livre sem questionar. Meu amigo Marcos me ligou por volta das 3 da tarde. Rodrigo, vamos cancelar o golfe do fim de semana, ele disse. O tempo vai estar terrível, e honestamente, nenhum de nós quer ficar preso em algum campo de golfe quando o céu começar a desabar. Fiquei desapontado, claro, mas também secretamente um pouco aliviado. O trabalho tinha estado intenso ultimamente, e a ideia de um fim de semana tranquilo em casa realmente soava bastante atraente. Beatriz tinha mencionado que ia ter a Sofia e a Patrícia em casa para uma das noites de garotas delas, o que geralmente significava vinho, fofocas, e elas tomando conta da nossa varanda fechada até altas horas. Perfeito, pensei. Eu poderia surpreendê-la chegando cedo em casa, talvez até me juntar a elas para uma bebida antes de me retirar para dar o espaço delas. Sempre me dei bem com as amigas dela, e a Sofia especialmente sempre parecia gostar da minha companhia. A viagem para casa pareceu diferente de alguma forma, como se eu estivesse carregando esse pequeno presente secreto de surpresa. Até parei no supermercado para pegar aquele vinho caro que a Beatriz adora, mas diz que não podemos nos dar ao luxo regularmente. Eu estava realmente animado para ver a expressão no rosto dela quando eu aparecesse na porta inesperadamente. Você conhece aquela sensação quando acha que vai alegrar o dia de alguém? Aquela antecipação calorosa que te faz dirigir um pouco mais rápido e sorrir sozinho? Era eu, completamente alheio ao que estava me esperando. Cheguei na nossa garagem por volta das 7h30, e imediatamente pude ouvir risadas vindo da varanda dos fundos. Risadas altas, ligeiramente embriagadas que se espalhavam pela nossa vizinhança. A risada da Beatriz sempre foi contagiosa, e ouvi-la misturada com as vozes da Sofia e da Patrícia me fez sorrir enquanto pegava minha mala e o vinho do carro. Decidi entrar pela porta da frente e surpreendê-las de dentro de casa em vez de caminhar direto para os fundos. Às vezes o elemento surpresa torna esses momentos ainda melhores. Abri a porta da frente o mais silenciosamente possível, coloquei minha mala na entrada, e me dirigi à cozinha para talvez preparar a surpresa do vinho apropriadamente. Foi então que ouvi a voz da Beatriz, ligeiramente arrastada mas cristalina, flutuando pelas portas abertas do pátio. Estou dizendo, meninas, tenho a situação perfeita, ela estava dizendo, e algo no tom dela me fez congelar na cozinha. Rodrigo me faz café toda manhã como marido devotado, nunca questiona onde estive na noite anterior, e consigo ter o melhor dos 2 mundos. A voz da Sofia interveio. 3 anos mesmo, Beatriz? Como você mantém isso? 3 anos? Manter o quê? Meu coração começou a bater diferente, como se de repente estivesse trabalhando mais para bombear sangue pelo meu corpo. É fácil quando seu marido é assim confiante, Beatriz continuou, e pude ouvir o tilintar das taças de vinho. Só digo que estou em jantares com clientes, e enquanto isso estou no apartamento do André fazendo coisas que o Rodrigo nem imagina há anos. A risada que se seguiu pareceu água gelada nas minhas veias. A voz da Patrícia se juntou à conversa. E ele nunca suspeita de nada? Mesmo com você chegando tão tarde em casa? Você está brincando?
A voz da Beatriz estava ficando mais alta, mais animada. Mês passado, quando a mãe do Rodrigo teve aquela cirurgia de emergência e ele ficou no hospital a noite toda, eu disse que estava muito abalada para visitá-la, muito emocional para ficar perto de hospitais. Sabem onde eu realmente estava? Na casa do André, me divertindo enquanto meu marido pateticamente confiante segurava a mão da mãe dele sozinho. A garrafa de vinho nas minhas mãos de repente ficou incrivelmente pesada. Coloquei-a no balcão o mais cuidadosamente possível, minhas mãos tremendo de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Sofia agora estava praticamente gargalhando. Você é terrível, Beatriz, mas honestamente, se o Rodrigo é assim ingênuo, isso é meio que culpa dele. Exato. Beatriz concordou entusiasticamente. Quer dizer, quem acredita que alguém tem jantares com clientes 3 noites por semana? André trabalha em finanças, ganha o dobro do que o Rodrigo ganha, e realmente sabe como tratar uma mulher. Enquanto isso, Rodrigo está feliz em ter sua rotininha doméstica e nunca faz perguntas de verdade. Minhas pernas ficaram estáveis, como se a fundação da nossa casa tivesse de repente se movido embaixo de mim. 3 anos. 3 anos inteiros de mentiras, de eu fazer café para ela toda manhã depois que ela tinha passado a noite com outro homem. 3 anos de jantares com clientes que nunca existiram. 3 anos de eu sendo o marido devotado enquanto ela ria disso com as amigas na nossa varanda, bebendo vinho que eu provavelmente tinha pago. A traição me atingiu em ondas, primeiro o choque, depois a humilhação, depois algo mais escuro e calculista que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei ali na minha própria cozinha, ouvindo minha esposa de 6 anos zombar de mim para as amigas, e percebi que o homem que eu pensava que era, confiante, amoroso, devotado, não tinha sido mais que um idiota conveniente na história de outra pessoa. O que aconteceu depois me surpreendeu até a mim. Em vez de sair correndo e confrontá-la, algo frio e calculista tomou conta. Silenciosamente me afastei da cozinha, peguei minha mala, e escorreguei pela porta da frente como um fantasma. Minhas mãos ainda estavam tremendo enquanto me sentava no meu carro, mas minha mente estava cristalina pela primeira vez em anos. Dirigi direto para a casa do meu cunhado Roberto do outro lado da cidade, e quando ele abriu a porta e viu minha cara, nem fez perguntas. Beatriz está tendo um caso, eu disse simplesmente, e Roberto apenas se afastou para me deixar entrar. Roberto sempre foi o sensato da família, o tipo de cara que pensa antes de agir, e naquela noite ele provavelmente me salvou de fazer algo estúpido. Tem certeza disso, Rodrigo? Ele perguntou enquanto nos sentávamos na sala dele. Certeza absoluta. Ouvi direto da boca dela. Roberto acenou lentamente. Certo. Qual é seu plano? Foi então que percebi que eu realmente tinha como se meu subconsciente tivesse estado trabalhando em hora extra. Vou documentar tudo, arranjar um advogado, e garantir que ela não possa distorcer essa história quando a hora chegar. Roberto me ofereceu o quarto de hóspedes dele, e passei as próximas 3 semanas vivendo essa vida dupla bizarra. Durante o dia, ia trabalhar como se nada tivesse acontecido, chegava em casa com a Beatriz como o marido devotado de quem ela tinha zombado, e à noite voltava para a casa do Roberto para planejar metodicamente minha resposta. Era como se eu tivesse me tornado um detetive investigando minha própria vida. A primeira descoberta veio quando lembrei do nosso armazenamento compartilhado na nuvem. Beatriz sempre foi descuidada com tecnologia, e certamente, quando entrei na conta, estava lá, 3 anos de evidência que ela tinha sido descuidada ou confiante demais para esconder. Fotos dela e do André em restaurantes que eu nunca tinha ido, usando roupas que nunca tinha visto, olhando para ele da forma que costumava olhar para mim. Vídeos que me embrulharam o estômago. Mensagens que eram piores que a conversa que eu tinha ouvido porque mostravam o quão calculado tudo isso tinha sido. Rodrigo está trabalhando até tarde de novo, dizia uma mensagem de 2 anos atrás. Timing perfeito para nós. Outra do Natal passado. Disse pro Rodrigo que estava comprando o presente dele quando na verdade estava escolhendo lingerie para você. A evidência financeira era ainda mais condenatória. Nossos extratos do cartão de crédito conjunto contavam uma história para a qual eu tinha estado cego, jantares caros para 2 em restaurantes que ela dizia serem reuniões com clientes, cobranças de hotéis durante minhas viagens de negócios quando supostamente estava sozinha em casa, presentes de joalherias que eu nunca tinha pisado.
A pior parte foi descobrir cobranças do dia da cirurgia de emergência da minha mãe. Enquanto eu segurava a mão da minha mãe no hospital, apavorado que ela pudesse não sobreviver à operação, Beatriz tinha cobrado um jantar romântico para 2 1/4 de hotel. Foi então que o cálculo frio se transformou em algo mais afiado, algo que parecia justiça. Comecei a tirar fotos de tudo na nossa casa, nossos presentes de casamento, móveis que tínhamos comprado juntos, joias que eu tinha dado para ela, documentos mostrando o que possuíamos. Abri uma conta bancária separada e comecei a transferir dinheiro gradualmente, nada dramático que dispararia alertas, apenas pequenas quantias que se somavam com o tempo. Encontrei uma advogada de divórcio especializada em casos de adultério, uma mulher esperta chamada Patrícia Mendes que ouviu minha história sem julgamento e expôs minhas opções com precisão clínica. Com evidência assim, ela disse durante nossa consulta, você está numa posição muito forte. O Brasil é um dos poucos países que ainda reconhece adultério como motivo para divórcio, o que afeta considerações de pensão alimentícia. Dei cópias de tudo para ela, e ela começou a construir o que chamou de meu arquivo do caso. Enquanto isso, Beatriz estava agindo estranho em casa, quase como se sentisse que algo tinha mudado. Começou a ser inusualmente atenciosa, fazendo jantar mais frequentemente, perguntando sobre meu dia com interesse renovado. Você parece diferente ultimamente, ela disse uma noite enquanto eu lavava a louça. Está tudo bem no trabalho? Só época corrida, respondi, e tecnicamente isso não era mentira. Eu estava mais ocupado que nunca, só que não com trabalho. Às vezes ela vinha por trás e me abraçava, e eu tinha que lutar contra todo o instinto para não me afastar. A parte mais difícil era manter a rotina da qual ela tinha zombado tão brutalmente. Toda manhã eu fazia café para ela, observando-a beber sabendo que ela tinha estado com André na noite anterior. Toda vez que ela dizia que tinha jantar com cliente, eu a beijava para se despedir e desejava boa sorte. Depois ia para a casa do Roberto continuar minha pesquisa. Essa é evidência incrível, Patrícia me disse durante nossa segunda reunião. Mas Rodrigo, tem certeza que quer partir para o ataque total? Uma vez que apresentarmos esses papéis e essa evidência, não tem volta. Pensei na minha mãe no hospital, em 3 anos de mentiras, em ser chamado de pateticamente confiante por mulheres bebendo vinho na minha varanda. Tenho certeza, eu disse. Mas quero cronometrar isso perfeitamente. Foi então que comecei a planejar a fase de execução. Pesquisei sobre André, descobri sobre a namorada dele Lúcia através das redes sociais, confirmei o horário de trabalho da Beatriz, e mapeei exatamente como isso ia se desenrolar. O homem que tinha estado fazendo café para sua esposa infiel toda manhã tinha ido embora. No lugar estava alguém que entendia que confiança, uma vez quebrada tão completamente, não podia ser reparada, só podia ser vingada. Beatriz tinha passado 3 anos construindo cuidadosamente uma mentira, e eu ia passar 3 semanas desmontando cuidadosamente todo o mundo dela. A oportunidade perfeita chegou numa terça-feira de manhã no final de outubro. Beatriz tinha estado falando por semanas sobre a apresentação trimestral da empresa dela, como era importante para a carreira dela, como os executivos do escritório principal estariam lá para avaliar o desempenho de todos. Ela tinha estado estressada com isso, ficando acordada até tarde preparando slides, praticando sua apresentação na frente do espelho do banheiro. Era quase poético, ela tinha construído todo o seu engano em torno de eventos de trabalho falsos, e agora um evento de trabalho real ia ser o palco da queda dela. Naquela manhã, fiz o café dela como sempre, beijei-a para se despedir, e desejei boa sorte na apresentação. Você vai arrasar, eu disse, e quis dizer isso de formas que ela não podia imaginar. Assim que o carro dela desapareceu da nossa rua, coloquei meu plano em movimento. Tinha passado a noite anterior criando contas de e-mail anônimas e preparando pacotes de evidência. Para Lúcia, a namorada do André, compilei as fotos e mensagens mais condenatórias, junto com um bilhete simples. Achei que você deveria saber o que seu namorado tem feito nos últimos 3 anos. Sinto muito que tenha que descobrir assim. Incluí capturas de tela das mensagens do André para Beatriz sobre seus encontros em hotéis, fotos deles juntos em jantares românticos, e recibos de cartão de crédito mostrando os presentes dele para ela. Para Helena, a irmã da Beatriz, que sempre tinha sido protetora da Beatriz mas também sempre me tratou justamente, preparei um pacote diferente. Helena merecia contexto, não apenas evidência crua.
Minha nota para ela era mais longa, explicando como eu tinha descoberto o caso, há quanto tempo estava acontecendo, e como Beatriz tinha zombado de mim para as amigas. Incluí a gravação de áudio que eu tinha feito no meu telefone naquela noite na varanda. Sim, voltei no dia seguinte e gravei a conversa delas quando inevitavelmente repetiram histórias similares. Enviei ambos os pacotes através de contas de e-mail anônimas, cronometrando para chegarem exatamente quando a apresentação da Beatriz estava começando. A beleza da tecnologia moderna é que você pode destruir a vida de alguém de uma cafeteria do outro lado da cidade com apenas alguns cliques. Depois passei o dia no trabalho, agindo normal, atendendo algumas ligações de clientes, revisando relatórios de vendas. Mas meu telefone estava vibrando com atualizações do Roberto, que estava monitorando as redes sociais por qualquer desenvolvimento. Por volta das 2 da tarde, ele me mandou uma mensagem: status do Facebook da Lúcia acabou de mudar para solteira. Várias postagens raivosas sobre namorados infiéis. 1 hora depois, LinkedIn do André mostra que ele está lidando com questões pessoais. O cara está em modo pânico total. E então, por volta das 4 da tarde, a mensagem que eu estava esperando: Beatriz está te ligando. Tipo, muito. Olhei meu telefone, 7 chamadas perdidas da minha esposa, 3 mensagens de voz que não me incomodei em ouvir, e uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Rodrigo, me liga de volta por favor. Algo terrível aconteceu. Preciso ir para casa. Por favor, só atende seu telefone. Em vez de responder, saí do trabalho mais cedo e fui para casa executar a fase final. Já tinha mudado a maioria das minhas coisas importantes para a casa do Roberto nas últimas 3 semanas, só um pouco de cada vez para que Beatriz não notasse. O que restava era principalmente móveis e itens compartilhados que Patrícia tinha me aconselhado a documentar mas não levar. Estava sentado calmamente na nossa mesa da cozinha, papéis de divórcio espalhados na minha frente, quando o carro da Beatriz entrou cantando pneu na garagem por volta das 5h30. Ela irrompeu pela porta da frente como um furacão, maquiagem borrada, cabelo bagunçado, parecendo como se todo o seu mundo tivesse desabado. O que, para ser justo, tinha acontecido? Rodrigo, ela gritou desesperadamente. Graças a Deus você está em casa. A coisa mais louca aconteceu hoje. André, você lembra que mencionei o André do trabalho ocasionalmente? Bem, ele tem me perseguido. A namorada dele, Lúcia, de alguma forma conseguiu fotos e mensagens falsas e acha que temos um caso. É completamente louco, mas ela mandou para Helena também, e agora todo mundo acha. Beatriz, eu disse calmamente, sem levantar os olhos dos papéis. Senta. Algo no meu tom deve ter registrado porque ela parou no meio da frase. Vi os papéis de divórcio, vi minha expressão calma, e observei a cor sumir do rosto dela conforme as peças se encaixaram. Aquelas não eram fotos falsas, continuei. André não estava te perseguindo. Sei sobre o caso de 3 anos. Sei sobre os quartos de hotel durante minhas viagens de negócios. Sei sobre o jantar que você cobrou no nosso cartão de crédito enquanto minha mãe estava em cirurgia de emergência. Sei que você disse para suas amigas que sou pateticamente confiante enquanto faço café para você toda manhã depois que passa a noite com outro homem. As pernas da Beatriz cederam, e ela desabou na cadeira na minha frente. Rodrigo, posso explicar? Você já explicou, eu disse, deslizando os papéis de divórcio pela mesa. 3 semanas atrás, na nossa varanda. Ouvi cada palavra. A próxima hora foi como assistir a personalidade de alguém se fragmentar completamente. Primeiro veio negação: isso tudo é um mal-entendido. André e eu somos só amigos. Essas fotos são de eventos em grupo. Depois raiva: você violou minha privacidade. Tem me espionado. Isso é comportamento psicótico, Rodrigo. Depois negociação desesperada: vou terminar seja lá o que isso for com André. Podemos fazer terapia. Farei qualquer coisa para consertar isso. Por favor, não jogue fora 9 anos por um erro. Mas eu já tinha jogado fora 9 anos no momento que a ouvi rindo de como eu era idiota. À noite, a palavra tinha se espalhado pelo grupo de amigas dela. Sofia e Patrícia, que tinham ficado tão entretidas com minha suposta estupidez, agora estavam se distanciando do escândalo. O Instagram cuidadosamente curado da Beatriz,
cheio de fotos do nosso casamento perfeito, se tornou fonte de zombaria conforme as pessoas conectavam os pontos. Sua reputação profissional levou um golpe quando sua apresentação desastrosa, cortada pelo colapso emocional depois da mensagem de término do André, virou fofoca do escritório. A mulher que tinha passado 3 anos administrando um engano perfeito não conseguia lidar com um único dia quando a verdade veio à tona. E eu? Não senti nada além de satisfação fria enquanto assistia à casa de mentiras que ela tinha construído desabar exatamente tão metodicamente quanto eu tinha planejado. O processo de divórcio se moveu mais rápido do que eu esperava, principalmente porque Patrícia tinha construído um caso tão hermético que o advogado da Beatriz recomendou que ela aceitasse nossos termos em vez de prolongar as coisas no tribunal. As leis de adultério do Brasil funcionaram exatamente como anunciado. O caso de 3 anos da Beatriz a desqualificou de qualquer pensão alimentícia significativa, e com toda a evidência financeira mostrando como ela tinha usado nossas contas conjuntas para financiar sua traição, ela saiu basicamente só com seus pertences pessoais e metade da dívida. Seu marido foi muito minucioso, ouvi o advogado dela dizer durante uma de nossas reuniões finais. Lutar contra isso só custaria mais dinheiro que você não tem. O mundo da Beatriz continuou se desfazendo de formas que eu nem tinha planejado. Seu desempenho no trabalho, já prejudicado pela apresentação desastrosa e as consequências emocionais, nunca se recuperou. Seus colegas que sabiam sobre o caso a tratavam diferente, e dentro de 2 meses ela foi rebaixada de coordenadora de marketing para assistente administrativa. A cultura de startup tecnológica que uma vez abraçou sua personalidade confiante e expert em redes sociais de repente se tornou tóxica quando todos sabiam sobre seu drama pessoal. Ela pediu demissão depois de 3 meses e se mudou de volta com os pais em Contagem, uma mulher de 40 anos recomeçando no quarto da infância. Sofia e Patrícia, suas amigas leais que tinham achado minha confiança tão pateticamente divertida, sumiram da vida dela no momento que o escândalo estourou. Acontece que a amizade construída sobre fofoca compartilhada e zombaria não sobrevive quando você se torna a pessoa sobre quem todos estão fofocando. Seu Instagram, uma vez cheio de fotos cuidadosamente encenadas do nosso casamento perfeito, ficou completamente escuro. Enquanto isso, Lúcia se recuperou notavelmente rápido. Roberto me manteve atualizado através de conexões mútuas nas redes sociais. Ela começou a namorar um cara da aula de yoga dentro de 1 mês, e pareciam genuinamente felizes juntos. Às vezes o lixo realmente se remove sozinho. Quanto a mim, os primeiros meses foram mais difíceis do que eu esperava. Tinha estado tão focado em executar meu plano que não tinha me preparado para o silêncio vazio que se seguiu. O apartamento que aluguei parecia oco, e me peguei sentindo falta da rotina da vida matrimonial, mesmo da versão falsa que eu tinha estado vivendo. Comecei a ver um terapeuta, Dr. Morales, que me ajudou a trabalhar as emoções complexas de traição, vingança e reconstrução. Você orquestrou uma resposta muito efetiva para uma traição devastadora, ele me disse durante uma sessão. Mas agora precisa focar em construir algo novo em vez de apenas derrubar algo velho. Ele estava certo. Me juntei a um grupo de trilha que se encontrava todo sábado de manhã, algo que nunca poderia ter feito quando Beatriz controlava nosso calendário social de fim de semana com seus eventos falsos de clientes e noites de garotas. As montanhas ao redor de Belo Horizonte se tornaram meu santuário, e as pessoas que conheci lá não sabiam nada sobre meu drama de divórcio. Elas só viam Rodrigo trilheiro, Rodrigo que sempre trazia mix de castanhas extra, Rodrigo que tinha um senso de humor decente e não se importava de dirigir para as trilhas mais remotas. Através do grupo de trilha, conheci Andréa, uma fisioterapeuta que tinha se mudado para Belo Horizonte para um novo começo depois de seu próprio término difícil. Começamos como parceiros de trilha, nos tornamos amigos, e eventualmente algo mais. Ela sabia sobre meu divórcio, mas não se intimidou com isso. Ela entendia que às vezes você tem que explodir sua vida velha para construir uma melhor. 4 meses depois do divórcio ser finalizado, estava tomando café antes de uma trilha de sábado quando vi Beatriz sentada sozinha numa mesa de canto. Ela parecia diferente, mais velha, mais cansada, mas também de alguma forma mais genuína do que tinha parecido em anos. Nossos olhos se encontraram, e em vez da confrontação dramática que eu poderia ter esperado, ela simplesmente caminhou até minha mesa. Rodrigo, ela disse calmamente. Sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ver,
mas queria dizer algo se você me permitir. Fiz um gesto para a cadeira vazia na minha frente, curioso apesar de mim mesmo. Estou me mudando para Brasília semana que vem, ela continuou. Começando completamente do zero. Novo emprego, nova cidade, novo tudo. E antes de ir, precisava te dizer que sinto muito. Não sinto ter sido pega, não sinto que as coisas terminaram mal, mas genuinamente sinto pelo que fiz com você. Você não merecia nada disso. Não havia manipulação na voz dela, nenhum ângulo, nenhuma tentativa de reescrever a história. Apenas uma pessoa quebrada assumindo responsabilidade por suas escolhas. Obrigado por dizer isso, respondi, e eu falava sério. Espero que Brasília dê certo para você. Ficamos em silêncio por um momento, e percebi que algo notável tinha acontecido. Eu não sentia nada. Nem raiva, nem satisfação, nem tristeza. Apenas indiferença em relação a alguém que uma vez tinha sido o centro do meu universo. Naquela noite, apaguei todos os arquivos de evidência do meu computador, meu telefone e meu armazenamento na nuvem. Patrícia tinha me aconselhado a mantê-los indefinidamente, mas eu não precisava mais deles. Beatriz tinha aprendido que escolhas têm consequências, e eu tinha descoberto que minha própria resistência era mais forte do que jamais imaginei. 3 semanas depois, Andréa e eu fomos no nosso primeiro encontro oficial para um restaurante que Beatriz e eu nunca tínhamos ido. Pedimos vinho que nunca tinha provado, e falamos sobre futuros que estávamos construindo em vez de passados dos quais estávamos fugindo. O marido devotado tinha ido embora, mas o homem que o substituiu era alguém de quem eu realmente gostava. Às vezes novos começos não são sobre perda, são sobre finalmente se tornar quem você sempre estava destinado a ser.